E estamos no ar para apresentar mais uma aula da playlist Cedra Explicado. Nessa aula, nós vamos falar sobre a curva característica do diodo. Vou apresentar todas as suas regiões e também eu vou apresentar exercícios relacionados. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, saiba que nós temos uma playlist Cedra Explicado, na qual eu estou estudando e revisando conceitos de microeletrônica e eu quero compartilhar com vocês. Eu faço isso toda semana, segunda-feira, às 18 horas. Bom, sobre o diodo, a primeira coisa que nós temos que considerar é o seguinte, que ele vai ser um dispositivo de dois terminais, esse terminal aqui vai ser o ânodo, enquanto que esse aqui vai ser o cátodo. Outra característica importante dele é que ele é um dispositivo não linear. Por não linear, a gente pode entender o seguinte, que não existe uma relação entre causa e efeito, vamos dizer, proporcional. Por exemplo, se você fizer isso, o resultado vai ser esse. Não, com o diodo não é assim. No caso de dispositivos lineares, tais como capacitores, indutores e resistores, no caso de resistor é mais fácil de explicar. Se a gente aumentar a diferença de potencial em um determinado valor, a corrente vai seguir de forma proporcional, ela vai aumentar de forma proporcional, ou aumentar na mesma proporção. É claro, mantendo o mesmo valor de resistência. No caso do diodo, se a gente aumentar a diferença de potencial em seus terminais, não é garantia que a corrente vai mudar e vai seguir o mesmo valor, assim, a mesma proporção. Outra coisa interessante é que o diodo ele só permite a circulação de corrente em um sentido. No outro sentido, ele vai, vamos dizer, ele vai bloquear, ele não vai permitir a circulação da corrente. E como acontece? Qual é o fator? O que determina esse sentido e o controle desse sentido de circulação? É o seguinte, a diferença de potencial nos terminais do diodo vai ser o seguinte, o potencial no terminal ânodo tem que ser maior que no potencial no terminal cátodo. Tem que existir uma diferença de potencial aqui. No caso do diodo de silício, essa diferença de potencial tem que ser mais ou menos maior, vou colocar assim, ó, tem que ser pelo menos maior que 0,7 volts. Assim, para uma análise ideal, né, de componentes ideais. No caso de componentes reais, o diodo real, ele pode começar a circular a partir de 0,6 volts. Entre 0,6 e 0,8, ele já permite a condução nesse sentido, do ânodo para o cátodo. Agora, se a diferença de potencial, no caso, o potencial no terminal cátodo for maior que no terminal ânodo, a ideia é fazer com que a corrente circule no sentido contrário. Porém, o diodo ele não vai permitir, ele vai criar uma barreira, ou ele vai aumentar a barreira. E aí ele vai dificultar a circulação da corrente. Não quer dizer que nenhuma corrente vai circular, mas vai circular uma corrente muito pequena, na escala de 10 elevado a menos 15 amperes. É uma corrente muito pequena, não é uma corrente insignificante, é uma corrente de fuga. Não é uma corrente significativa, não é uma corrente também que a gente vai ter controle no valor. Então, o diodo ele só permite a circulação de corrente em um sentido, do ânodo para o cátodo. A gente diz muito positivo e negativo, mas aqui é simplesmente para representar o potencial, a diferença de potencial, mas não para dizer e afirmar o nome, tipo assim, afirmar positivo do cátodo. Não existe, do ânodo, do diodo, não existe. Existe o terminal ânodo e o terminal cátodo. Para a corrente circular, a diferença de potencial, ou seja, o potencial A no terminal A tem que ser maior que no potencial cátodo, no terminal K. E aí, quando existe essa diferença de potencial e ela é maior que 0,7 volts, de forma nominal, de forma assim padrão ou média, aí a corrente elétrica ela passa a circular. Nesse caso, estamos falando da região direta. O diodo ele vai ter três regiões. A região direta, na qual o diodo está em condução, existe a condução direta, assim, não direta, mas no sentido de terminal ânodo para o cátodo, a polarização reversa, ou região reversa, quando acontece o contrário, quando a diferença de potencial, o potencial cátodo, no terminal cátodo, é maior que no terminal ânodo. A gente quer fazer com que a corrente circule no sentido contrário, então chamado de reversa. E a tensão de ruptura, ou região de ruptura, que é mais para esse lado aqui. Falando ainda da região direta,
O cálculo da corrente do diodo, se a gente quiser um modelo exponencial, um valor mais preciso de corrente, ele é dado pela seguinte equação. A corrente do diodo ela é dada pela corrente de escala ou corrente de saturação. Entre parênteses, nós vamos ter Euler elevado elevado a tensão dos terminais do diodo, dividido por N, que vai ser uma constante, que essa constante ela depende de algumas características físicas do diodo, se ele vai estar em um circuito integrado, por exemplo, se ele vai compor um circuito integrado, ou vai ser um componente discreto, um componente que a gente pode pegar o diodo aqui e tal. Vai depender. E também a tensão térmica. Menos 1 aqui. Para fazendo o seguinte, a corrente de saturação ou a corrente de escala, ela vai ser na ordem de 10 elevado a menos 15 amperes. Então a corrente do diodo, claro, ela vai ser muito maior que isso. Então a gente pode fazer uma aproximação e dizer que o cálculo vai ser o seguinte: a corrente do diodo vai ser igual à corrente de escala, ou a corrente de saturação, elevado vezes, né, na verdade, Euler. Eu estou querendo menos porque eu tenho um cálculo para deixar a corrente de saturação em evidência. Tensão, a diferença de potencial nos terminais do diodo, dividido por N vezes a tensão térmica. No caso aqui a gente só retirou esse menos 1, né? Esse aqui é um valor muito mais aproximado, né? Não vai interferir muito porque a corrente do diodo ela é muito maior do que essa corrente de fuga, com essa corrente de saturação. Observando um pouco mais a curva do diodo, a gente vê que ele é um dispositivo não linear. Aqui, mais ou menos, quando a curva começa a ser diferente de zero, aqui é 0,5 volts. Aqui é diodo de silício, tá? Esse aqui vai ser a tensão de corte. A partir daqui, o diodo ele pode começar a conduzir alguma corrente. Porém, quando chega em 0,7 volts, a diferença de potencial nos terminais, entre os terminais do ânodo e do cátodo é maior que 0,7 volts, aí o diodo passa a conduzir. Mas aqui no caso, ele não vai controlar a intensidade da corrente elétrica, ele vai permitir a circulação da corrente elétrica, sem necessariamente limitá-la. A limitação, claro, todo componente ele tem um limite, ele tem uma capacidade corrente. O diodo não vai ser diferente disso. Por exemplo, tem diodos de 3 amperes, ou seja, a capacidade de condução de corrente dele é de 3 amperes. Tem um diodo de 1 ampere, que serve a mesma lógica. Porém, ele não vai ser um dispositivo que ele vai controlar a intensidade da corrente elétrica, tal como o resistor. O resistor que tem essa função. Então, se ele estiver associado aqui a um resistor, é o resistor que majoritariamente vai fazer esse controle da intensidade da corrente elétrica. O diodo ele tem uma resistência interna, porém ela é insignificante perto do componente do resistor que está associado aqui ao diodo. E não é a função do diodo controlar a intensidade da corrente elétrica. É controlar o fluxo da corrente elétrica. É permitir se a corrente vai ou não circular por ele. É mais ou menos isso. Tipo assim, é uma porta. Ele não vai controlar o fluxo, ele não vai controlar, ele não vai controlar a quantidade de pessoas que passam. Mas ele vai controlar. Vai dizer se as pessoas podem ou não passar. Se a porta estiver fechada, a pessoa não vai passar. Se a porta estiver aberta, aí as pessoas vão passar a circular. Ele vai ter, tipo assim, é como se fosse uma limitação direta. Ou vai ou não vai. Pronto. De modo geral é isso, né? No caso do resistor, ele vai fazer um controle da intensidade da corrente elétrica. O diodo ele só vai permitir se a corrente circula ou não. Qual é o fator que faz com que a corrente circule? É justamente a diferença de potencial nos seus terminais. Se ela for maior que uma tensão nominal, maior ou igual a um determinado valor, aí a corrente passa a circular. Enquanto isso, a corrente ou não vai circular ou vai ter uma mínima circulação. A intensidade vai ser muito pequena, um valor insignificante e não controlável. A partir do momento que a diferença de potencial ela é maior que essa queda de tensão mínima do diodo, aí a corrente elétrica passa a fluir. Então, se eu tenho um diodo no circuito ali e eu quero fazer com que essa corrente circule, a tensão mínima ela tem que ser maior que a queda de tensão do diodo, para permitir a circulação da corrente elétrica.
Se a tensão for igual à tensão, a queda de tensão, igual ou menor que a queda de tensão do diodo, a corrente não vai circular, ou vai circular minimamente, um valor insignificante. Destrinchando um pouco mais esse cálculo aqui, deixa eu apagar a porta. A corrente de saturação, ela vai ser na ordem de 10 elevado a menos 15 amperes, ou corrente de escala também, e essa corrente vai dobrar a cada incremento ou aumento de 5 graus de temperatura. Então, aumentou 5 graus, essa corrente de saturação, ela vai dobrar. Falando da tensão térmica. Tensão térmica ela é dada por K vezes T dividido por Q. Esse K ele vai ser a constante de Boltzmann. Eu vou escrever aqui o seu valor. Aqui vai ser a tensão térmica dada em Kelvin. Não é Kelvin, não. Kelvin. E aí, se a gente quiser trabalhar em graus Celsius, vai ser 273 mais a temperatura em graus Celsius. No caso aqui vai ser a temperatura absoluta. E o Q é o que a gente já conhece, né, que é a carga elétrica de um elétron. Vou colocar assim, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Constante Boltzmann, vou escrever aqui. Outra coisa é esse N. Esse N ele vai ser 1 para componentes, para circuitos integrados, e ele vai ser 2 para componentes discretos. E de modo geral, essa temperatura em Kelvin, essa tensão térmica, ela vai ser de 25 milivolts. É o que a gente vai adotar para a maioria das aplicações, considerando uma temperatura de 20 graus Celsius. Agora vamos considerar a seguinte situação, o seguinte experimento. A gente quer fazer uma comparação de tensão ou de corrente. Vamos dizer que nós vamos aplicar uma tensão, uma diferença de potencial V1. Para ela, nós vamos ter uma corrente associada, corrente I1. Ótimo, fizemos o primeiro teste. Vamos fazer um segundo teste, vamos aplicar uma tensão diferente, um valor um pouco diferente, V2. Para isso, nós vamos obter uma corrente diferente também, uma corrente associada àquele experimento, corrente 2. Se a gente pegar essa equação aqui, cadê a equação? Aqui, melhor, essa aqui de baixo. E fazer umas comparações, eu vou obter uma diferença de potencial, ou a variação da tensão, como V2 menos V1, que vai ser a diferença de potencial, ou melhor dizendo, vai ser uma variação de tensão, vai ser igual a N vezes 2,3, essa aqui vai ser uma constante, vezes a tensão térmica, que, de modo geral, vai ser de 25 milivolts, até que seu circuito ele precise, você precisa analisar qual a temperatura que o seu circuito vai estar exposto, né, que vai trabalhar, depende da aplicação. Mas, de modo geral, para 20 graus Celsius, 25 milivolts, mais ou menos, vezes o logaritmo de I2 menos dividido por I1. E aí nós vamos chegar à constatação de que, para cada variação de uma década na corrente, a variação na tensão vai ser de 60 milivolts para a constante igual a 1 e 120 milivolts para uma constante igual a 2. Essa década que eu falei agora é tipo assim, cada variação de uma década na corrente quer dizer o quê? Que ela vai aumentar tipo assim, em 10 vezes. Se ela aumentar 2 décadas, quer dizer que é 10 elevado ao quadrado. Então eu faço o seguinte, 1 vezes... a corrente aumentou 3 décadas, então é 10 elevado ao cubo. O número de décadas que eu citar vai ser o expoente aqui da potência de base 10. E a corrente vai aumentar com essa relação aqui. E no caso, essa variação ela vai ocorrer aonde? Em N vezes 2,3 vezes a tensão térmica. Anote tudo isso que eu vou pagar agora. No caso da polarização reversa, nós temos o quê? Que o potencial no terminal cátodo é maior que no terminal ânodo. Fazer assim. E aí, seguinte, nesse caso, estamos trabalhando nessa região aqui, e a corrente do diodo vai ser mais ou menos igual à corrente de saturação, porém, no valor, no sentido contrário, senão negativo, né? Outra coisa, perceba que essa corrente, ela é constante. Então, muitas das vezes, a gente vai chamar essa corrente de escala também de corrente constante, mas principalmente corrente de saturação,
porque ela atinge esse valor ali constante. A queda de tensão no diodo ela vai ser um pouquinho maior que 25 milivolts. A corrente do diodo ela vai dobrar para cada aumento de 10 graus de temperatura. Enquanto que a corrente de saturação, a corrente de escala, ela vai dobrar para cada aumento de 5 graus de temperatura. E aí ela vai chegar a um limite, que é mais ou menos aqui, depende do diodo. Aqui está menos 50, mas poderia ser um outro valor. Essa tensão aqui é a tensão ZK, ou menos ZK. É chamada tensão de joelho, alguma coisa assim. Tensão de Zener também, que ela vai ser conhecida, porque é daqui da característica do diodo Zener. O diodo Zener ele trabalha com a polarização reversa. O diodo Zener, que a gente pode falar em outra aula, vai ter essa simbologia aqui, e ele geralmente trabalha com a polarização reversa, e ele é muito utilizado para regulação de tensão. Por quê? Vamos observar aqui. Deixa eu apagar isso aqui, para deixar mais claro para a gente. Deixa eu apagar isso aqui, vou apagar esses traços aqui, vou colocar uma outra cor. Perceba o seguinte, aqui nós temos uma variação de tensão, que ela é mínima, uma pequena variação de corrente, porém ocorre uma grande variação, na verdade uma pequena variação de tensão e uma grande variação de corrente dentro dessa faixa de pequena variação do diodo, da tensão do diodo, tensão reversa. Então, por isso que o diodo ele também vai ser utilizado, essa é uma das razões para ele ser utilizado como em circuitos de regulação de tensão, principalmente o diodo Zener, porque a corrente vai variar minimamente para uma grande variação de corrente. Grande variação de corrente poderia ser o quê? O valor da carga. A gente poderia alterar a carga, consequentemente vai alterar o valor da corrente. Então a gente poderia trabalhar com uma grande variação da carga, que a corrente, que a tensão de alimentação, a tensão fornecida para aquela carga iria se manter estável, de certa forma, com uma pequena variação. Então, para uma grande variação de carga, de corrente, a tensão ia variar minimamente. Essa é uma das características de uma fonte de tensão, uma fonte de tensão real. Ela vai variar, a tensão vai variar, mas muito pouco comparado com a variação da corrente. O caso de uma fonte de corrente é o quê? Ela vai permanecer constante, o valor da corrente fornecida, o que vai variar é a diferença de potencial. É isso que eu fiz, eu desenvolvi um circuito, trabalhando ali o conceito da fonte de corrente, para eu poder medir e identificar os diodos Zener. O diodo Zener, por conta do encapsulamento, é muito pequeno da gente identificar o componente, o código dele e saber qual é a diferença de potencial dele, que ele pode trabalhar, qual é a tensão de Zener dele. Eu tenho aqui o componente, eu não vou ter o circuito aqui perto de mim. Eu comprei recentemente esse pacotinho aqui de diodos. Vou mostrar aqui na tela para vocês. Pacotinho aqui de diodo Zener. Tem vários valores aqui. Potência de 1 watt, 14 valores, então 10 de cada. Aqui, enquanto está assim, é fácil de identificar. Aqui na fitinha aqui tem a identificação da tensão de Zener dele. No caso aqui, visivelmente, 8,2. Mas um componente que a gente retira de uma placa, eu tenho alguns componentes soltos aqui porque eu já estava trabalhando na identificação. Componente solto que a gente retira de uma placa, ou que a gente tem aqui, já está apagado. Como é que a gente vai identificar? Para começar, já é difícil de identificar do jeito que ele está aqui, novo. Ele tem o código dele, é visível, com uma lupa ali, com cuidado a gente consegue identificar. Mas ele também não é intuitivo, tem que pegar o código e jogar na internet para pesquisar qual é a queda de tensão, a tensão de Zener. Tem alguns fabricantes que deixam um código intuitivo, por exemplo, C8V2. Por experiência, eu vou identificar que é uma diferença de potencial de 8,2 volts. Então, prevendo assim, questão de qual é a queda de tensão dele, eu desenvolvi um circuito, uma fonte de tensão, fonte de corrente, melhor dizendo, porque o fator é a corrente ser constante para uma variação de tensão, e aí eu desenvolvi um circuito que eu encaixo lá o diodo Zener, e aí eu vou saber qual é a queda de tensão dele. Vai ser um valor nominal, aí eu tenho que fazer por aproximação.
Se der 8,V1, 8,V1 ficou engraçado, né? 8,1 volts, eu vou associar que ele é um diodo cuja tensão de Zener é de 8,2 volts. Eu vou pegar o multímetro ali de forma bem simples, eu vou poder identificar a tensão de Zener do diodo Zener. E aí eu vou poder utilizar ele em circuitos de regulação de tensão, que aí eu vou estabelecer ele como ele tem vai ter uma tensão, vamos dizer, minimamente estável, ele vai uma tensão minimamente constante, aí eu vou poder utilizar ele como um parâmetro, né, uma tensão de referência para eu poder dar estabilidade ao circuito e entregar um valor estável lá na saída, com uma pequena faixa, uma pequena variação, né, de tensão, que não tem jeito. Por mais que você desenvolva um circuito, ele vai ter uma mínima variação. Aí essa parte que eu falei da tensão de ruptura, tensão de Zener, aí eu já estava mais falando da tensão da região de ruptura, tá? Porque aí ela vai ter uma pequena variação da tensão para uma grande variação de corrente. E aí a tensão aplicada, a tensão reversa, ela vai seguir essa seguinte relação aqui, a tensão e a tensão de Zener. Que aí nesse caso, aí que ele vai trabalhar vai ser viável, né, utilizar ele em circuitos de regulação de tensão. Ele, propriamente dito, não vai ser um circuito regulador de tensão, vamos dizer, puro, por assim dizer, porque ele vai ter um limite de capacidade, principalmente de corrente. Então, se eu quiser trabalhar com cargas maiores, aí eu vou ter que utilizar outros dispositivos. Vou ter que utilizar o transistor como elemento principal e o diodo vai ser o nosso elemento de referência de tensão para estabelecer um valor mínimo ali, um valor de referência, né, mesmo para a gente poder fazer os cálculos e entregar um valor que varie minimamente lá na saída, um valor de tensão, um valor de corrente. Então essa linha é quase vertical, né, para uma pequena variação de tensão, e ele vai ser utilizado dessa forma. Ele pode ter essa finalidade, né? Ele não vai ser simplesmente, essa região aqui é a região direta, vai ser a única região que pode ser aproveitada do diodo. Mas existem outras aplicações específicas, né, que podemos trabalhar na região reversa ou de ruptura. Principalmente na região de ruptura. A região reversa, ainda assim, ela não vai ser tão utilizada. Porque o diodo Zener, principalmente, ele tem uma tensão mínima, ou uma corrente mínima de Zener. Porque nessa corrente mínima aqui, ele ainda vai apresentar uma certa instabilidade, mas passando a corrente de Zener sendo maior um pouco que essa corrente mínima, ele já vai trabalhar com mais estabilidade. E aí esse tipo de diodo, né, o diodo Zener, é melhor não trabalhar ele na região de um valor de baixa corrente, que no caso é a corrente mínima dele, que é a corrente de joelho. Agora nós vamos por um exercício. Considere um diodo de silício com N igual a 1,5. Determine a variação na tensão se a corrente varia de 0,1 mA a 10 mA. Então esse cálculo aqui vai ser o seguinte. Diferença de potencial, N no caso é 1,5 vezes 2,3 vezes 25 vezes 10 elevado a menos 3 log. O I2 no caso vai ser o quê? 10 vezes 10 elevado a menos 3, ou 10 mA, dividido por 0,1 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui a gente pode cancelar, né? Fica mais simples. Cadê minha calculadora? 1,5, 2,3, 25 vezes 10 elevado a menos 3, vezes... Deixa eu ver aqui. Logaritmo. No caso vai ser o logaritmo, que o resultado vai ser 2, né? 10 dividido por 0,1. 172,5 milivolts. Essa aqui vai ser a variação de tensão. Segunda questão, um diodo de junção de silício com N igual a 1, V igual a 0,7 volts, 0,7 volts, e I igual a 1 mA. Calcule a queda de tensão para I igual a 0,1 mA e 10 mA. No caso, a equação vai ser a seguinte. Primeira coisa, a gente precisa determinar a corrente de saturação. A corrente de saturação, vamos pegar a primeira equação que eu apresentei a vocês. Vou colocar nessa cor aqui. A primeira equação que eu apresentei a vocês, corrente do diodo, é o quê? Corrente de saturação
Aqui eu vou colocar simplesmente o Euler elevado a menos... Não, menos não, estou querendo menos de novo. Tensão do diodo dividido por N vezes tensão térmica. No caso, eu vou fazer a corrente de saturação ficar em evidência. E aí vai ficar a corrente do diodo dividido por Euler elevado a tensão do diodo N vezes tensão térmica. Eu quero passar esse denominador para o numerador. O que eu vou fazer? Diodo Euler elevado a menos. Agora sim eu quero vai dar certo menos. Tensão do diodo dividido por N vezes a tensão térmica. Pronto, agora sim eu consigo determinar a corrente de saturação. Substituindo, eu começo com 1 mA aqui, vezes, no caso a queda de tensão é de 0,7, então menos 0,7, N vezes 25. Então, 25 vezes 10 elevado a menos 3. Fazendo essa operação, o valor vai ser isso aqui, ó. 6,91 vezes 10 elevado a menos 16 amperes. É uma corrente muito pequena, a corrente de saturação. Agora sim a gente consegue determinar a tensão. No caso, vou pegar essa fórmula aqui e deixar agora em evidência a tensão. Vou passar a corrente de saturação dividindo a corrente do diodo, vai ficar Euler elevado a queda de tensão NVT. Dos dois lados, eu vou aplicar logaritmo natural, ou logaritmo neperiano. Aqui eu vou colocar aqui só para considerar, né? Aqui do lado esquerdo vai ficar dessa forma mesmo, logaritmo natural, corrente do diodo, corrente de saturação, deixa eu escrever melhor. Aqui a gente cancela, tipo assim, logaritmo natural de Euler elevado a alguma coisa. O resultado vai ser simplesmente esse expoente. E aí eu faço o seguinte, vou colocar aqui na frente. A queda de tensão vai ser N vezes tensão térmica vezes o logaritmo natural da corrente do diodo dividido pela corrente de saturação. Na primeira situação, vou chamar de V1, o N é igual a 1, tensão térmica 25 vezes 10 elevado a menos 3, vezes logaritmo neperiano, ou natural, no numerador, corrente, a primeira ali é de 0,1 mA. Embaixo vai ser aquela corrente de saturação assim, ali, 6,91 vezes 10 elevado a 16. A queda de tensão, no caso, vai ser de 0,642. Vou colocar 3 casas decimais. Pronto. Na segunda situação, a gente tem que substituir por 10 mA. E aí a queda de tensão do diodo, na segunda situação, vai ser o quê? 0,757 volts. Então, definimos a queda de tensão para cada uma das situações. A primeira coisa que a gente teve que fazer é determinar a corrente de saturação. Terceira questão, usando o fato de que o diodo de silício tem uma corrente de saturação na ordem de 10 elevado a menos 14 amperes a 25 graus Celsius e que a corrente de saturação aumenta em 25% por grau de aumento na temperatura, calcule o valor da corrente de saturação a 125 graus Celsius. Bom, então vamos pegar primeiro a diferença de temperatura, que no caso vai ser 100 graus Celsius. E aí vamos considerar o seguinte, corrente de saturação vai ter um aumento de 15%, então eu vou fazer assim, 1,15. Então, para cada aumento de temperatura, para cada aumento de 1 grau na temperatura, nós vamos ter esse incremento de 15%. Para determinar o cálculo, nós fazemos o quê? 1,15 elevado ao número de, vamos dizer, incrementos, por assim dizer, que no caso vai ser 100. Então, vai ser como se fosse 100 vezes, né? Aumentou 1 grau.
aumenta 15%. Aumentou mais 1 grau, mais 15%. Como se fosse juros compostos. Então a gente faz dessa forma, em vez de fazer 1,15 vezes 100, né? Então a gente faz corrente de saturação, 10 elevado a menos 14, vezes 1,15, que é o aumento, né, de 15%, elevado a 100. E aí nós vamos chegar ao valor da corrente, né, quando chegar a 120 graus Celsius. Posso fazer assim, 1 vezes 10 elevado a menos 14, vezes, aí entre parênteses, 1,15 elevado a 100. E aí o resultado vai ser isso aqui, ó. Corrente de saturação para essa temperatura aqui vai ser de 1,17 vezes 10 elevado a menos 8 amperes. Essa aqui vai ser a corrente de saturação. E com isso concluímos mais uma aula da nossa playlist Cedra Explicado. Nessa aula nós falamos da curva característica do diodo, além de apresentar, né, as características e cálculos relacionados a cada uma das regiões, nós trouxemos também algumas questões para a gente analisar. Gostou dessa aula? Então já deixa o seu curtir, se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito e também ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma aula. Lembrando que as aulas dessa playlist eu publico toda segunda-feira às 18 horas. E nós temos também aulas às terças e quintas. O tema é questões de engenharia para concurso público. Aí toda terça e quinta, nesse mesmo horário, 18 horas, eu publico uma aula lá aqui no canal também. Além disso, diariamente eu estou publicando testes para a gente, né, testar os nossos conhecimentos em circuitos elétricos, eletrônica digital, álgebra linear e vários outros temas, né, que a gente pode trabalhar aqui no canal. E é isso, até daqui a pouco.